Graça e paz, igreja. Vamos nos colocar em pé e vamos entoar o hino número 380 do cantor cristão, louvando a Deus com amor, verdade e sinceridade. Qual adorno desta vereda é o amor, é o amor. A alegria é concedida pelo amor, pelo amor. É benigno, é paciente, não se torna maldizente, não se torna maldizente. Esse meigo amor, com suspeitas não se alcança. Doce amor, doce amor, onde houver desconfiança. Ai do amor, pois mostremos tolerância, muitas vezes arrogância, muitas vezes arrogância. Murcha e mata o amor, ainda quando for custoso. No tremor, ao irado e muito furioso, mostra amor, não te des por insultado, mas responde com agrado, mas responde com agrado. Vence pelo amor, não te irrites, mas tolera. Com amor, todo sofre, todo espera. Pelo amor, desavenças e rancores não convém a pecadores, não convém a pecadores. Salvos pelo amor, pois, irmão, ao teu vizinho mostra amor, o valor não é mesquinho desse amor, o Supremo Deus nos ama, Cristo para o céu nos chama, Cristo para o céu nos chama. Onde reina o amor. Santo e eterno Deus, no nome de Jesus eu quero te agradecer por ter tido o privilégio de voltar à tua casa para prestar mais um culto ao Senhor. Eu louvo porque os nossos irmãos aqui chegaram com o mesmo propósito, de estarem buscando o Senhor, buscando a face do Senhor, aprendendo o Senhor, exaltando e glorificando o seu santo e excelso nome. Pai Santo, ajuda-nos, dá-nos o revestimento do teu Espírito Santo, o poder do alto, para que possamos, Senhor Deus, progredirmos na carreira cristã. É a minha oração que faço no nome de Jesus. Amém.
hino número 37 do cantor cristão. Buscou-me com ternura, Jesus, o bom pastor. Achou-me na miséria, salvou-me com amor. No seu cantaram de alegria os anjos, sim, em harmonia. Oh, que amor glorioso, preço tão grandioso, que Jesus por mim na cruz pagou. Inaudita graça me mostrou. Ferido, abandonado, Jesus me socorreu. Em segredo me achei, de agora em diante és meu. Tão meiga voz jamais ouvi, prazer maior jamais senti. Oh, que amor glorioso, preço tão grandioso, que Jesus por mim na cruz pagou. Inaudita graça me mostrou. Jesus mostrou-me as chagas que em meu lugar sofreu, coroa mais de espinhos, a cruz que padeceu. Que poderia em mim achar pra trás afronta suportar? Oh, que amor glorioso, preço tão grandioso, que Jesus por mim na cruz pagou. Inaudita graça me mostrou. Minha alma embevecida, seu rosto a contemplar, recorda as muitas bênçãos do seu amor sem par. Louvor e glória, adoração, tributa-lhe meu coração. Oh, que amor glorioso, preço tão grandioso, que Jesus por mim na cruz pagou. Inaudita graça me mostrou. Enquanto as horas passam, eu tenho gozo e paz, e aguardo meu bom mestre, que tão feliz me faz. Jesus a mim virá buscar, e então pra sempre irei gozar. Oh, que amor glorioso, preço tão grandioso, que Jesus por mim na cruz pagou. Inaudita graça me mostrou. Os irmãos podem se assentar. Oh, amados do Senhor Jesus Cristo, dependência total de Cristo. Anseio. Dependência total de Cristo. Eu creio que é o desejo e o objetivo de todo aquele que um dia entregou-se a Jesus Cristo. Mas há atribuições daqueles que a Cristo se entregaram e receberam a salvação. E aí ficam algumas indagações ou perguntas ou dúvidas no coração de alguns. E aí a gente criou esta série de mensagens. E dentro dessa série de mensagens, dependência total de Cristo, a conscientização a todos, de igual modo, para que entendam o que um servo de Cristo faz quando recebe o perdão de Deus, a salvação de Deus,
e tem o seu nome escrito no livro da vida. Uma questão, uma pergunta, dúvidas que pairam lá no coração das pessoas. E o nosso texto áureo central desta série, Dependência Total de Cristo, 8, hoje, está em João capítulo 15, versículo 5. João capítulo 15, versículo 5. Eu sou a videira e vocês os ramos. Sempre permanece desta forma, tá? Não há alteração de a gente se tornar videira e nem de o Senhor se tornar ramo. Ele é Senhor e a gente é servo. Então, sempre nessa disposição. Se alguém permanecer em mim e eu permanecer nele, esse dará muito fruto, pois sem mim nada podereis fazer. Então, amados de Jesus Cristo, há aí uma explicação no texto sobre a palavra de Jesus Cristo, da autoridade de Jesus Cristo e da obediência que nós, seus servos, lhe devemos prestar para permanecermos nele, porque não tem auto-independência ou interdependência de se fazer alguma coisa. No reino de Deus, tem a dependência total de Jesus Cristo. Não tem como. As coisas de Deus são feitas por aqueles que se submetem àquilo que Deus tem e quer para cada um. Não é aquilo que eu quero, é aquilo que Deus determina. Então, amados de Jesus Cristo, nós fizemos subdivisões nesse o que um servo de Cristo faz. Em primeiro lugar, nós vimos em 1 João, capítulo 2, 4 e 6, que o servo de Cristo obedece a Jesus Cristo e segue a Jesus Cristo. Em segundo lugar, nós vimos que aquele que obedece e segue a Jesus Cristo serve com amor e zelo, que está em Colossenses capítulo 3, versículo 23. Em terceiro lugar, nós vimos e já estudamos aqui que ele vive para os propósitos de Deus, não vive para si mesmo. Então está lá em Romanos capítulo 14, 7 e 8. No domingo próximo passado, nós vimos em 2 pontos que o servo que tem dependência total de Cristo, e ele é um administrador e não dono. Está em 1 Coríntios, capítulo 4, versículos 1 e 2. E hoje, amados de Jesus Cristo, por estar ligados em Cristo, é cheio de frutos do Espírito Santo. Então, amados de Jesus Cristo, a gente deve compreender o que é ser cheio, de estar na plenitude do Espírito. E é um texto que nós podemos nos embasar para nós entendermos o que é sermos cheios do Espírito Santo, que é os frutos do Espírito. Isso é dons que Deus dá aos seus servos para usarem a serviço do Senhor. Gálatas capítulo 5, versículo 22 e 23. Gálatas capítulo 5, versículos 22 e 23. Entretanto, o fruto do Espírito Santo é amor, alegria, paz, paciência, amabilidade, bondade, fidelidade, mansidão e domínio próprio. Contra estas coisas não há lei.
Então, nós olhando essas questões, nós vimos tudo isso na pessoa de Jesus Cristo. E se Cristo nos comprou e nós dependemos dele, estamos ligados nele, nós podemos refletir o caráter de Jesus Cristo. Só Jesus Cristo teve os 9 frutos do Espírito, tá? Mas ninguém. Mas nós não podemos ficarmos querendo permanecer com um fruto, com 2 frutos, mas que a gente possa trabalhar no máximo para que cheguemos à estatura de varão perfeito. Então, para refletir o caráter de Cristo, amados, de Jesus Cristo, nós vemos, em primeiro lugar, o amor sacrificial e desinteressado. Amar sem interesse de nada. Amar por amar. E o texto que a gente vai ver é em João 15. Só que nos versículos de 12 a 17. João 15, de 12 a 17. Amados de Jesus Cristo, os desígnios de Deus, os decretos de Deus, os mandamentos de Deus, se resumem aqui na ordem do dono do mundo, aquele que nos amou e se entregou a nós, como vamos ver aí no versículo 13. E vamos trabalhar em cima disso. O meu mandamento é este: amem uns aos outros. Mas não é da forma que você entende. É como eu vos amei. Então nós temos que conhecer Jesus, a pessoa, o ministério e o amor. Então Jesus ama incondicionalmente, desinteressadamente. 13. Ninguém tem maior do que aquele que dá a própria vida pelos seus amigos. Vocês são meus amigos se fizeres o que eu vos mando, para estar ligado na videira, para permanecer na videira, tem que obedecer. E a obediência frutifica. Toda a vara que não dá fruto é cortada e lançada fora, mas aquela que dá fruto, poda para que dá mais fruto. Já não os chamamos servos, porque o servo não sabe o que faz o Senhor. Em vez disso, eu os tenho chamado amigos, porque tudo o que ouvi do meu Pai, tornei conhecido a vocês. Tudo o que eu ouvi do meu Pai, tornei conhecido a vocês. Vocês não me escolheram, mas eu os escolhi e ordenei, e designei para que vão e deem fruto. Um fruto que permaneça, a fim de que o Pai dê a vocês o que pedirem em o meu nome. Isso é importante. Para se receber alguma coisa, tem que estar dentro desse parâmetro aí. Esse é o meu mandamento a vocês. Amem uns aos outros. Amados de Jesus Cristo, proverbialmente, falando, são questões muito fáceis, né? Mas isso não está apenas de palavra, nem de boca para fora. Isso está de o amor de verdade. E aqui no grego, koiné, é o amor ágape.
É o amor capaz de morrer em favor de alguém. A Bíblia diz que por um amigo, às vezes, a gente ousa dar a nossa vida, né? Mas nós éramos inimigos dele e ele morreu sacrificialmente para nos alcançar. Então, amados de Jesus Cristo, eu creio que ninguém tem maior amor do que o amor de Deus, em dar a sua própria vida. É algo assim que, para compreender, precisa de fato dos frutos do Espírito Santo na vida. Amados de Jesus Cristo, lá em João capítulo 13, versículo 34, João 13, 34, há um mandamento de Jesus Cristo, que ele intitula Novo Mandamento. E o novo mandamento então, são os 10 mandamentos, ele está estabelecendo o 11º. Amem uns aos outros como eu os amei. Vocês devem amar uns aos outros. Amados de Jesus Cristo, isso está além do seu querer e da sua vontade, da sua compreensão, do seu entendimento. O Senhor Jesus Cristo está falando de um amor diferente do amor que nós temos e conhecemos, mas que nós precisamos do amor perfeito, que é o amor de Deus, que é um amor que dá e oferece sem querer nada em troca. É muito fácil fazer amigo secreto, né? E aí, às vezes, há decepções. Você dá alguma coisa de valor e você recebe coisa sem valor nenhum. Como pode? Amados de Jesus Cristo, se nenhum amigo secreto acontece isso, imagine na vida cristã. Você não deve dar para querer alguma coisa em troca. Eu vou comprar um presente caro porque eu quero receber um presente caro. Jesus Cristo, ele deu a vida para salvar a sua vida e muitas vezes você não quer o presente que ele dá. E é o maior de todos os presentes, né? A salvação. Então, amados de Jesus Cristo, neste versículo aí, nós vemos o prático, o visível e o concreto. Isso não é com a boca, é praticando. A gente passa a ver o amor que Deus nos amou na tratativa de nós, crentes, uns com os outros. E esse amor aqui é o amor sacrificial, o amor de Deus. Não é amor paixão, não é amor eros, não, nem filos. É o amor de Deus no nosso coração, que somos criação, criatura de Deus, mas que fomos comprados no amor, e Ele quer que esse amor esteja em nós. Mas para que esse amor esteja em nós, é necessário que o Espírito Santo de Deus nos cele e esteja em nós. E assim, e a marca do Espírito Santo não é falar língua estranha. A marca do Espírito Santo é amor. É amar. É ter outras coisas que nós não tínhamos. Então, amados de Jesus Cristo, é amar uns aos outros. Como eu. O Senhor Jesus, eu creio que isso não é difícil e nem impossível. Mas não é fácil, não. Porque a gente primeiro precisa entender e compreender e saber, de fato, como é o seu amor. E esse é o problema, né? A gente diz que ama do nosso jeitão, né? Eu amo do meu jeito. E não preciso demonstrar que eu amo. Não sou meloso, não sou isso, não sou aquilo.
São as evasivas e as desculpas. Né? Mas o Senhor Jesus Cristo, Ele não está pedindo para você se desculpar. Ele está pedindo para que você ame como Ele ama. E a Bíblia fala isso do crente que tem os frutos do Espírito Santo. E foi lavado no sangue de Jesus Cristo. 1 João, capítulo 4:19. Esse amor, quando entra no coração do homem, quando Deus entra no coração do homem, esse amor transforma. Nós amamos, isso é consequência, né? Porque Ele nos amou primeiro, a resposta do amor que recebeu, do amor que damos a Ele e ao próximo. Ele nos amou para nos dar uma condição melhor. Ele nos amou para nos livrarmos do castigo, da pena, do inferno. Ele nos amou para morrer no nosso lugar e nos dar vida eterna e salvação, para estarmos com Ele por toda a eternidade. Tirar de uma situação, de uma condição e estabelecer, através do seu amor, no seu sacrifício, na sua morte sacrificial, na sua morte expiatória, na sua morte vicária. Morreu por amor, porque quando nós não conhecíamos a Ele, Ele já morreu, Ele já nos conhecia antes da fundação do mundo. Então é querer o bem de quem? É querer o melhor para. Eu não posso querer o melhor só para mim. Eu preciso me importar com o outro. Porque Deus lá do céu, isso mexeu com Ele, Ele deixou a sua habitação, Ele fez carne, habitou entre nós. E tudo isso Ele fez com a sua essência. E a sua essência é amor e amor verdadeiro. Amados de Jesus Cristo, mais 2 pontos aqui. E é alegria constante e gratidão. Mas como nós falamos acerca do Espírito Santo, lá em Gálatas 5, 22 e 23, nós vamos ver o fruto do Espírito Santo para aprendermos a desenvolver amor, aprendermos a desenvolver a alegria, mas a alegria de Deus, o amor de Deus, a desenvolver a paciência. E aqui não é a de Jó, né? Aqui é a longanimidade de Deus. A amabilidade, desenvolvendo-se na amabilidade, na gentileza, no fino trato. E amar também para desenvolver a fidelidade. Mas de Jesus Cristo, essa fidelidade é total. Então, o Espírito Santo potencializa o amor, potencializa a alegria, potencializa a paciência, potencializa a amabilidade, potencializa a fidelidade. A valentia não é fruto do Espírito Santo. A ira, a cólera, o rancor, a raiva, não é de Deus. Aí você precisa aprender a desenvolver a mansidão. E o apóstolo Paulo fala assim, para se esquecer das coisas que para trás ficam. Olha, se eu fosse o que eu era, se você falasse isso agora, você ia ver o que eu era capaz de fazer com você. Eu nasci de novo. Eu não era, eu não fui, eu sou. Estou lavado no sangue de Jesus Cristo. Eu tenho que desenvolver a mansidão. E uma coisa muito difícil. A gente tenta controlar a vida de todo mundo, né? A gente sempre tem o melhor para o outro. A gente quer dominar o outro. Isso é natural. A gente foi dominado agora na vida adulta e agora é a gente que manda. Você tem que fazer isso, você tem que fazer aquilo, tem que fazer aquilo outro.
Mas o Senhor Jesus Cristo está falando aqui dos dons do Espírito Santo, é o domínio próprio. Hoje à tarde, fui em um estabelecimento comercial e desde que chegamos lá, a pessoa começou a falar sobre umas questões que envolvem cor, né? E falava de uma determinada cor, tendo aquela cor, insultando uma pessoa que trabalha junto, tem a cor, e que não é crente, e que ele é crente. Aí quando ele saiu para ver alguma coisa junto com o Marcelo, a pessoa disse, mas como é que pode um crente fazer um negócio? Amados de Jesus Cristo, domínio próprio. O que eu falei? Que Jesus Cristo tinha aquela cor. Que Adão tinha aquela cor. Mas na Bíblia não tem nada disso. Pesquise onde é que está o Tigre, o Pison e o Eufrates e olha como que é a cor da pele daquelas pessoas que habitam lá. Jesus Cristo não é o galeguinho do olho azul, não. Então, amados de Jesus Cristo, essas questões, elas marcam a vida daquele que tem o Espírito Santo, porque aquele que tem o Espírito Santo tem amor e compaixão. Ele deixa de ter aquele sentimento mesquinho e miserável, humano, que é dó. Ai, que dó! A dó não resolve nada, não mexe nada, não promove nada. Transfere. Eu, quando falo sobre dó, eu lembro da sua amiga de faculdade teológica de São Paulo, quando passava de ônibus com você debaixo do minhocão. Via aqueles mendigos lá e dizia para você, Senhor Deus, onde é que o Senhor está, que o Senhor não cuida dessa gente? Como é que o Senhor pode deixar essa gente viver aqui debaixo deste viaduto, no centro de uma cidade como esta? Onde é que o Senhor está? Se estivesse nela, ela faria alguma coisa. Então, se Deus estiver em nós e nós estivermos nele, nós somos servos. Quem tem que fazer isso somos nós. Tem uma máxima aí, lá no mundão, que diz para dar a quem, né? Para dar sem escolher a quem. Mas a gente fica olhando, fazendo o censo, né? Quer saber o histórico, para ter uma evasiva e dizer, bem feito, quem mandou você fazer isso? Você está pagando o que você fez. Amados de Jesus Cristo, nós devemos fazer com amor e compaixão, por amor ao próximo, incondicionalmente, praticando o perdão e a misericórdia. Nós vimos acerca da integridade e zelo, e viver com retidão e dedicação, agindo com honestidade em todas as áreas da vida. E aí, amados de Jesus Cristo, para nós entendermos acerca desse amor verdadeiro, acerca dos frutos do Espírito Santo, nós devemos aprender a praticar a reflexão de Cristo, dizendo para nós e não aos outros, se Cristo estivesse agora no meu lugar, o que faria? Aquele livro muito bom, Em Seus Passos, que faria Jesus. Nas suas ações ou decisões, você que reflete Cristo, você que é um cristão,
Você que é um servo, que está ligado em Cristo, ele diz que está em você e você nele. Então, Cristo, o que o Senhor faria? Então, se eu refleto o amor de Cristo lá na minha vida, eu faria o que Cristo faria. É assim que nós temos vivido. Eu digo a todos vocês, eu não sou falso, eu preciso melhorar muito, muito, muito mesmo. Então, amados de Jesus Cristo, como praticar a reflexão de Cristo? Primeiro, conhecendo melhor a Cristo. E como que eu vou conhecer mais a Cristo? Na sua palavra e também nas orações. Estarmos orando sem cessar e estarmos estudando a palavra de Deus. Amados de Jesus Cristo, estudar e meditar as Escrituras diariamente para conhecer a mente de Cristo. E aí, se nutrir ou fortalecer a nossa fé, o nosso amor, o nosso serviço ao Senhor. Então, amados de Jesus Cristo, para que tais coisas aconteçam e o amor verdadeiro esteja em nós, embora a palavra fala misericórdia quer e não sacrifício, e aqui não é sacrifício de tolo, temos que tomar medidas e vai sacrificar algumas coisas. Então, o amor sacrificial, ele implica em sacrifício. E, amados de Jesus Cristo, o amor verdadeiro implica na entrega da vida para Deus por completo, não fracionado, por completo. Entrega o teu caminho ao Senhor, confia nele, o mais ele fará. Então, amados de Jesus Cristo, esse amor sacrificial e desinteressado, que é o amor verdadeiro, implica um relacionamento de intimidade e de confiança. E é lá onde nós vimos aquele texto em João 15, 13. Não apenas de palavra. Ninguém tem maior do que aquele que dá a própria vida em favor dos seus amigos. O amados de Jesus Cristo, que Deus, pois, possa se compadecer e ter misericórdia de nós e que nós possamos pedir a Deus para podermos ajustar a nossa vida, a forma de pensar aos princípios do reino de Deus e ter um testemunho no cotidiano, agir com excelência e amor, não apenas no contexto religioso, em 3 aspectos do trabalho, na família, nas pequenas tarefas, e a gente deve renunciar à velha natureza pecaminosa, seguir os ensinamentos de Jesus diariamente, sermos espelhos de Deus, refletindo da glória de Deus e transformando-se de glória em glória à imagem do Senhor. Deus tenha misericórdia de nós e possamos alcançar, compreendendo o amor de Deus, tendo os frutos do Espírito Santo na nossa vida, na nossa jornada e na nossa caminhada para permanecermos ligados nele. Deus, te suplico misericórdia e perdão pelos pecados, pelo desconhecimento, pela soberba, pela vida e às vezes está tão próximo e às vezes tão distante,
mas que a gente possa ter uma comunhão maior, um temor maior, um compromisso maior, uma assiduidade maior, que a gente possa estar tendo cada vez mais frutos dignos de louvor, refletindo a glória do Senhor, manifestando o seu amor, amando sacrificialmente, desinteressadamente, como é o amor que o Senhor Deus tem para cada um de nós. Agora, no nome de Jesus. Amém. Amém.